Imagine que você está em um quarto silencioso. Não há barulho lá fora, não há notificações do celular, nem o som constante dos pensamentos correndo pela sua mente. Apenas o silêncio. Mas não é um silêncio qualquer. É um silêncio que ecoa por dentro, um vazio que pesa, um silêncio que te faz perguntar: onde está Deus agora? Bem-vindo ao canal, onde mergulhamos fundo nos mistérios da fé, explorando as experiências espirituais mais transformadoras da jornada cristã. O tema de hoje vai tocar sua alma e provocar uma reflexão profunda: o silêncio mental. Quando parece que Deus está calado, ausente, e sua mente, por mais que tente se agitar, mergulha num estado de vazio interior. Será que ele realmente se afastou? Ou será que está iniciando o processo mais sagrado de todos, a purificação da sua alma? Talvez você já tenha passado por algo assim. Um período em que orava, mas parecia estar falando com as paredes. Lia a Bíblia, mas as palavras soavam distantes. Ia à igreja, mas não sentia nada. Um vazio silencioso te envolvia. E você se perguntava se Deus ainda estava ali. E se eu te dissesse que sim? Que Ele não só está presente, mas mais ativo do que nunca? Acontece que nem sempre Deus age com barulho, com sinais, com manifestações visíveis. Muitas vezes Ele escolhe o silêncio, um silêncio sagrado, um silêncio que cura, que limpa, que reorganiza. Você já viveu esse silêncio? Deixe nos comentários se já enfrentou um momento assim. Sua experiência pode ajudar alguém que está passando por esse processo agora mesmo. Quando Deus silencia nossa mente, Ele não está nos punindo, está nos preparando, porque a mente humana é barulhenta demais. Está sempre cheia de pensamentos, distrações, vozes externas, preocupações, lembranças do passado, medos sobre o futuro. Como Deus pode falar com clareza em meio a tanto ruído? Então Ele silencia e nesse silêncio começamos a nos reencontrar. Sentimos desconforto porque não estamos acostumados ao vazio. Mas esse vazio é fértil. É o campo onde Deus começa a semear novas verdades, novas direções. E esse processo, embora pareça deserto, é o início de uma nova estação espiritual. O silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação. Assim como o agricultor não colhe todos os dias, Deus também tem estações de plantio, crescimento e colheita. E o silêncio é a estação da poda, da purificação, do recomeço. Você está disposto a passar por esse processo? Está preparado para deixar Deus silenciar os barulhos internos que atrapalham a sua voz? Pense bem. O silêncio que você sente hoje pode ser a maior prova de que Deus está agindo. Ele está limpando, está te afastando do caos para te aproximar da paz. Está esvaziando sua mente para enchê-la com algo que vem do alto. A maioria das pessoas teme o vazio. Tememos ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos, ou pior, com a ausência deles. Quando a mente silencia, nos sentimos vulneráveis, como se estivéssemos perdendo o controle. Mas o que poucos percebem é que esse momento de aparente estagnação é, na verdade, uma intervenção divina. Deus está reprogramando seu interior, está desligando as vozes que não vêm dele, está limpando os arquivos desnecessários, apagando os ruídos que têm atrapalhado sua comunhão. E isso dói, porque nossa mente se apega até mesmo aos pensamentos tóxicos. Nos identificamos com nossas dores, traumas e narrativas repetidas. E quando Deus começa a limpar tudo isso, sentimos como se estivéssemos perdendo uma parte de nós. Mas não estamos perdendo, estamos sendo libertos. Quantas vezes você já sentiu como se estivesse em uma bolha, sem conseguir pensar, sem conseguir orar, sem conseguir reagir? Essa bolha, na linguagem espiritual, é um espaço sagrado, um espaço criado por Deus para que Ele possa agir sem interferências,
Pense na quantidade de informações que você recebe todos os dias. Agora pense, quantas dessas informações vêm realmente de Deus? Quando Ele te silencia, está criando um ambiente seguro, livre de interferências, onde Ele pode operar diretamente, e isso exige confiança, porque no início parece que algo está errado, parece depressão, parece confusão, mas não é. É transformação. Você já se perguntou por que, às vezes, Deus responde com silêncio? Por que Ele não envia logo um sinal, uma palavra, uma direção? A resposta é simples, porque o silêncio é a resposta. É no silêncio que você aprende a confiar, mesmo sem entender. É no silêncio que sua fé deixa de ser emocional e passa a ser sólida. Deus quer que você aprenda a caminhar, mesmo quando não há garantias, que você o ame não pelo que ele faz, mas por quem ele é. E isso só se aprende no silêncio. O silêncio é a escola da fé madura. É onde o cristão deixa de ser dependente de emoções e passa a viver pela certeza da presença, mesmo quando não é sentida. Deus está calando os pensamentos que não condizem com o seu propósito. Está apagando as mentiras que o inimigo plantou. Está limpando as memórias que ainda te prendem ao passado. Está fazendo isso em silêncio, porque a transformação mais profunda não acontece no barulho, mas no íntimo. E o íntimo só pode ser alcançado quando tudo ao redor se cala. Quando sua mente finalmente silencia, sua alma começa a ouvir. Ouvir o que sempre esteve lá, mas era abafado pelos gritos da mente. Você está disposto a ouvir? Está pronto para esse tipo de escuta profunda? Deus é intencional. Cada movimento dele tem um propósito eterno. Quando ele permite que sua mente fique em silêncio, ele está preparando o terreno. Nenhum agricultor planta em terra cheia de pedras. Nenhum escultor começa uma obra sem antes remover o excesso de mármore. Do mesmo modo, Deus não libera novas direções em uma mente que ainda está lotada de distrações, dúvidas e desordem. Por isso ele silencia, ele limpa, ele remove. E esse processo é doloroso porque toca áreas que evitamos há anos. É nesse momento que feridas não curadas vêm à tona. Mágoas enterradas reaparecem. Sonhos antigos são confrontados. Mas tudo isso é parte do tratamento. Já percebeu que, quando você tenta preencher o silêncio com distrações, ele só aumenta? É como se Deus dissesse, não tente fugir, enfrente. O vazio mental é a chance que você tem de se encontrar verdadeiramente com Deus. Não o Deus que você aprendeu nos livros, mas o Deus vivo, presente, que habita o silêncio. E quando você se rende, começa a perceber uma nova presença. Uma paz que não depende de respostas. Uma certeza que não precisa de provas. Você descobre que Deus estava ali o tempo todo e que o silêncio não era ausência, era presença em outra forma. O silêncio mental é também o local onde grandes revelações nascem. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder. Foi no silêncio de uma caverna que Elias ouviu o sussurro suave. Foi no recolhimento do deserto que Jesus venceu as tentações. Sempre que Deus quis preparar alguém para algo grande, Ele os conduziu ao silêncio. Isso não mudou. E se você está passando por esse processo agora, não se desespere. Você está no mesmo caminho que os grandes homens de fé percorreram. Deus está te formando no oculto, para te revelar no tempo certo. Você consegue aceitar que o silêncio é parte da resposta? Consegue entregar o controle da sua mente nas mãos de Deus? Porque somente quando você parar de tentar entender tudo, de questionar tudo, de exigir sinais, é que Deus poderá agir livremente. A mente silenciada é o altar onde Deus opera milagres. E se você permitir, Ele vai fazer algo extraordinário em você. Algo que só pode nascer no vazio. É no silêncio que você começa a perceber o que antes estava oculto. Quando a mente deixa de falar,
O espírito começa a escutar, e o que se ouve nesse lugar não são palavras comuns, mas revelações profundas. Deus começa a mostrar coisas sobre você que estavam escondidas até de você mesmo. Intenções equivocadas, feridas não tratadas, áreas da alma onde o orgulho ainda reina ou onde o medo ainda paralisa. Ele revela com amor, mas também com firmeza, porque o propósito dele não é apenas te consolar, mas te transformar. Transformação exige confronto, exige silêncio para que você pare de justificar e comece a entender. É no silêncio que o espelho da verdade é colocado diante da sua alma. Muitos resistem a esse momento. Quando Deus nos cala, a tendência humana é querer preencher com distrações, redes sociais, séries, conversas vazias, até ministérios ou atividades religiosas. Mas nada disso satisfaz quando é Deus quem está te chamando para o vazio, porque esse não é um vazio de ausência, é um vazio de preparação. Ele está esvaziando você de tudo o que não é essencial, para que o que é eterno possa habitar. E quando esse esvaziamento acontece, algo sobrenatural se inicia. A sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a perceber nuances da presença de Deus nos pequenos detalhes. Em um versículo lido muitas vezes, mas agora com outro significado, em um silêncio que antes incomodava, mas agora consola. Você já viveu algo assim? Compartilhe nos comentários. A mente purificada pelo silêncio se torna solo fértil para revelações. O Espírito Santo encontra espaço para soprar novas direções, novas estratégias, novas compreensões da palavra. Coisas que você tentava entender há anos começam a fazer sentido. Por quê? Porque agora há espaço. Deus não compete com o caos. Ele espera até que o coração esteja disponível. Por isso, se você está em silêncio, não tente apressar o processo. Não tente entender com a lógica o que só se entende com o Espírito. Aceite, receba, confie. Deus está trabalhando mais intensamente do que nunca. Nesse estágio, o mais importante não é o que você sente, mas o que está sendo formado dentro de você. É aqui que nascem convicções que não se abalam com as circunstâncias. É aqui que você aprende a ouvir o sussurro de Deus, mesmo quando tudo ao redor está gritando. É aqui que sua identidade em Cristo se fortalece. O silêncio, então, deixa de ser um fardo e se torna um abrigo, um lugar secreto onde Deus sussurra verdades eternas. Você está disposto a entrar nesse lugar? Está pronto para deixar que Ele fale sem palavras? Conforme Deus vai limpando a mente, você começa a perceber mudanças que não partem do esforço humano, mas do agir sobrenatural. Pensamentos que antes vinham com força, como a dúvida, o medo, a comparação, começam a perder espaço. Não porque você lutou contra eles com suas próprias forças, mas porque Deus os substituiu por outros. A palavra dele começa a preencher espaços vazios. O Espírito Santo começa a ocupar territórios que antes estavam dominados por feridas emocionais. É uma renovação que vem de dentro, lenta e profunda. Não há espetáculo, não há barulho, há transformação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação não é uma simples troca de ideias, é uma mudança de natureza. Uma nova forma de ver a vida, de reagir às situações, de interpretar o mundo. Quando Deus purifica a mente, Ele está preparando você para viver de forma diferente. Você passa a perceber a vida com os olhos da fé. As dificuldades não desaparecem, mas você não se desespera mais. Os problemas continuam, mas você já não é mais escravo da ansiedade. Por quê? Porque a mente purificada é também uma mente em paz, e essa paz é poderosa. Ela te sustenta em meio ao caos, ela te guarda quando tudo desaba, mas acima de tudo, ela revela que Deus está no controle. A mente em silêncio aprendeu a confiar.
Aprendeu que nem sempre haverá respostas, mas que sempre haverá presença. E essa presença é suficiente. É melhor um silêncio com Deus do que 1000 palavras sem Ele. Você concorda com isso? Escreva nos comentários se já viveu a paz que excede todo entendimento, mesmo sem ter respostas para tudo. Esse processo de purificação também afeta suas escolhas. Você passa a discernir melhor. Pessoas que antes ocupavam espaços indevidos na sua vida são naturalmente afastadas. Prioridades mudam, desejos mudam, porque sua mente foi alinhada com os pensamentos do céu. E quando isso acontece, sua vida se torna uma extensão do que Deus está fazendo dentro de você. Você começa a viver em harmonia com o propósito, começa a andar com leveza, começa a experimentar o viver guiado pelo Espírito, não como um conceito, mas como uma realidade. E tudo isso começou com o silêncio. Agora que você chegou até aqui, já entendeu. O silêncio não é o fim da comunicação com Deus, mas o início de uma nova forma de comunhão. Quando tudo silencia, Deus ganha espaço para falar o que realmente importa. Não com barulhos, mas com revelações. Não com gritos, mas com direção. Se você está nesse lugar de silêncio agora, não se assuste. Você está em um território sagrado. Um território onde Deus opera curas invisíveis, liberta de prisões internas e derrama sabedoria que o mundo não pode oferecer. O silêncio é o quarto secreto onde Deus se revela de formas inesperadas. É onde Ele te prepara para os desafios que virão. É onde Ele remove pesos antigos e te fortalece para carregar apenas o necessário. É onde Ele transforma a mente e, consequentemente, transforma a vida. Se você está vivendo esse processo, abrace-o. Não fuja, não tente apressar. Deixe Deus concluir a obra. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. E sua mente, quando purificada, refletirá a glória dele. Reflita. Você está disposto a viver esse silêncio até o fim? Está preparado para abrir mão dos seus próprios pensamentos para receber os de Deus? Porque se estiver, prepare-se. O que virá depois desse silêncio será grandioso. Deus não silencia uma mente à toa. Ele silencia para preparar, para ungir, para revelar. O silêncio é o campo onde as maiores promessas são plantadas. E quando florescerem, será impossível negar. Deus esteve aqui o tempo todo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.